Olá, alunos! É um prazer estar novamente com vocês. Nesta aula, aprofundaremos sobre o nosso assunto de programação com CLPs e daremos exemplos de aplicações práticas destes. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para anotarem qualquer dúvida que vier a surgir. Essas dúvidas poderão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas da respectiva aula e eu terei prazer em respondê-los. Fiquem atentos à nossa sala virtual, pois este será o nosso principal meio de comunicação. Bom, na aula passada, falamos sobre CLPs e sua programação. Nesta aula, vamos continuar falando sobre eles, porém será apresentado para vocês exemplos práticos de sua aplicação. Além disso, vamos desenvolver passo a passo o programa necessário para determinada aplicação. Vamos começar então com a seguinte aplicação. Comando bimanual, que seria a simulação de uma prensa hidráulica. Vamos lá. Considere o esquema hidráulico mostrado ao lado. Vamos supor que este corresponde ao acionamento de uma prensa. É desejado fazer um programa que execute ações de acordo com condições pré-estabelecidas. No circuito são utilizados um cilindro de dupla ação, uma válvula 4-3 vias com centro aberto negativo e um sensor capacitivo no fim de curso, S4. A válvula 4-3 vias é servo-pilotada em ambos os sentidos e centrada por molas. Para aumentar a segurança, pode-se utilizar outro sensor capacitivo S3, que determina se a peça foi inserida corretamente na prensa. Bom, o primeiro passo consiste em se estabelecer as condições lógicas para o funcionamento do sistema, que são: o avanço deve ser comandado por duas botoeiras S1 e S2, que devem ser pressionadas simultaneamente. Isso traz segurança a quem for operar a máquina, obrigando assim que as duas mãos estejam em contato com as botoeiras S1 e S2, e assim não corram risco de estarem debaixo da prensa. O cilindro só pode descer se a peça tiver sido colocada na máquina. O cilindro deve retornar automaticamente ao atingir o fim de curso. Se o operador retirar as mãos da botoeira, o cilindro deve parar. E nossa última condição, existe uma botoeira de segurança S0 que, ao ser pressionada, deve comandar o retorno imediato do cilindro. O segundo passo para fazer a programação do CLP é determinar, a partir das condições lógicas, o circuito elétrico do sistema e as relações que terão as entradas e as saídas. Sendo assim, de acordo com as condições lógicas, temos que as botoeiras S1 e S2, juntamente com o sensor S3, obedecem a uma condição lógica do tipo AND, pois as três condições devem ocorrer simultaneamente para que o cilindro retorne. A botoeira de emergência S0 e o fim de curso S4 têm uma relação lógica do tipo OR, pois se qualquer uma das condições ocorrer, a prensa deve retornar. Bom, havendo estabelecido as funções lógicas a se utilizar, a programação será fácil de se fazer. Visualizando o programa 1 presente no nosso slide do lado direito, percebemos a existência das funções lógicas AND, representada pelo bloco lógico B01, e OR, representada pelo bloco lógico B02. Percebe-se também que as saídas Q1 e Q2 do CLP estão ligadas às solenoides Y1 e Y2 da válvula pneumática. Neste programa, ainda existe um problema a ser considerado. Ao chegar no fim de curso, se o operador não retirar as mãos das botoeiras, a prensa não retorna, pois o solenoide de avanço continua acionado. Para evitar
isso, vamos adicionar um bloco AND com a inversão de Q2. Desse modo, quando essa saída for ativada, o avanço é desligado. Esse nada mais é do que o princípio de intertravamento, estudado nos comandos elétricos. O programa 2 é mostrado do lado extremo direito da tela, com a função de intertravamento acionada. Dessa maneira, garantiremos que o cilindro irá retornar no momento em que ele bater no sensor S4, ou quando o operador tirar uma das mãos das botoeiras. Como já foi dito, as funções especiais englobam contagem de tempo, além de outras funcionalidades, e são importantíssimas para a programação dos CLPs. Para o seu entendimento, vamos observar a seguinte nomenclatura. O TRG, que equivale ao trigger, significa disparo em português. Refere-se à entrada que deve ser acionada para que o bloco tenha atuação. O PAR, que seria o parameter, parâmetro em português, refere-se à entrada onde é ajustado o parâmetro do bloco, como tempo, por exemplo. Nos próximos itens serão descritas algumas funções especiais. Outros recursos poderão ser encontrados no anexo da nossa apostila. Retardo na desativação. Esta função retarda a desativação da saída quando o disparo é desligado. O símbolo é mostrado no slide, onde TRG irá disparar a contagem de tempo até a desativação da saída. O R, que significa reset, volta a saída e a contagem de tempo no estado inicial. O PAR será o tempo ajustado em segundos, minutos ou horas. É importante observar que se acionarmos o disparo, o TRG igual a 1, a contagem de tempo para a desativação da saída ainda não é iniciada. Somente quando o disparo é desligado, TRG igual a 0, começa-se a contar o tempo para desligar a saída. A entrada R tem prioridade sobre o TRG, ou seja, o reset sempre desliga a saída, obviamente por questões de segurança. Relé de impulsos. Nesta função, cada vez que o disparo TRG assume o nível lógico 1, a saída Q assume o estado diferente do que estava anteriormente. Ou seja, se Q estava ligada, ela desliga e vice-versa. Novamente, temos que TRG irá ativar ou desativar a saída dependendo do estado anterior. O R desativa a saída Q, ou seja, a saída Q irá assumir nível lógico 0. O PAR ativa ou não a remanência. A remanência significa a capacidade do CLP de armazenar o último estado da saída, caso haja uma queda de energia. Relé de impulsos simétricos. Esta função emite pulsos regulares conforme o tempo programado. Ou seja, quando a entrada de habilitação vai para 1, a saída liga e desliga automaticamente em intervalos de tempo simétricos. Nós temos o EN, que habilita a emissão da onda quadrada. Nós temos o parâmetro T, que significa meio período da onda quadrada, que é programável em segundos, minutos ou horas. A saída Q aciona e desaciona em intervalos de tempos iguais a T segundos. Relé de contato passageiro. A saída Q liga assim que o TRG assume o nível lógico 1, desligando após o tempo programado. Mais uma vez, TRG significa que nós temos que TRG é disparo para acionamento da saída e início da contagem de tempo. O PAR
será o tempo ajustado para a desativação da saída em segundos, minutos ou horas. Se antes da contagem do tempo ajustado a entrada TRG vai para o nível lógico 0, a saída Q também desativa instantaneamente. O tempo T é limitado a um valor mínimo de 0,1 segundos. Relé de autorretenção set-reset. Este relé tem uma função similar à do selo presente nos diagramas de comando elétrico. Ou seja, a saída Q liga com um pulso na entrada S e desliga com outro pulso na entrada R, onde nós temos então os seguintes parâmetros. S ativa a saída Q, seria o set. O R desativa a saída Q, seria o reset. E o PAR ativa a remanência. Por questões de segurança, a entrada R tem prioridade sobre a entrada S. Isso significa que, caso as duas entradas estejam com nível lógico 1, a saída sempre estará desligada. Contador crescente e decrescente. Esta função conta o número de vezes em que a entrada CNT assume o nível lógico 1. Após a contagem do parâmetro programado, a saída Q é acionada. Nós temos novamente então os seguintes parâmetros. O R desativa a saída e zera a contagem. O CNT recebe a entrada, os pulsos elétricos, seria a entrada de contagem. O DIR estabelece a direção de contagem, crescente ou decrescente. O PAR seria o valor programado para a contagem. Vamos fazer algumas considerações adicionais sobre esta função. A entrada CNT conta apenas as transições de 0 para 1. O valor programado PAR pode variar de 0 a 1.000.000 menos 1. E a direção DIR determina se a contagem é crescente, com DIR igual a 0, ou decrescente, com DIR igual a 1. A saída Q é ativada após a contagem programada em par, ou PAR. Vamos falar agora sobre sistemas automatizados com programação em blocos funcionais. Os blocos funcionais são as ferramentas básicas da programação no CLP. Desse modo, para o perfeito entendimento dos programas, é muito importante ter em mente o comportamento das funções estudadas nas duas últimas aulas. Pode-se dizer que os blocos funcionais estão para os CLPs, assim como os parafusos estão para a mecânica. Ou seja, sem o conhecimento exato da função de cada um desses elementos, não se monta uma máquina e nenhum programa de automação. Existem inúmeros exemplos de sistemas que podem e são automatizados com os CLPs, utilizando diferentes tipos de linguagem de programação. No início desta aula, focamos em um exemplo de sistema mais simples. Apesar de ter apresentado um sistema mais simples, a lógica para a montagem dos mesmos muitas vezes não é tão óbvia, como o aluno poderá perceber nas próximas aulas. É importante lembrar que as automações complexas muitas vezes são feitas através da combinação dessas diversas rotinas básicas. Bom, vamos agora para uma aplicação. Automação de uma bomba de águas pluviais. Esse sistema consiste em uma bomba que retira a água acumulada da chuva em um poço, por exemplo, de uma estação de trem subterrânea. Nele foram instalados 3 sensores, um para nível baixo, um para nível alto e outro para nível muito alto. Neste sistema, a bomba deve ser ligada quando o poço atingir o nível alto e desligada quando o mesmo atingir o nível muito baixo. Se mesmo com a bomba ligada o nível muito alto for atingido, deve-se acionar uma sirene indicando para o pessoal da manutenção que pode haver transbordamento do poço. Os sensores de nível alto LH
e baixo, LLO, são do tipo NA, e o sensor de nível muito alto, LHH, é do tipo NF. Este último foi escolhido dessa maneira por questões de segurança, pois se o fio partir, a sirene irá tocar como se o reservatório estivesse muito cheio, alertando assim o pessoal da manutenção. O primeiro passo para fazer a programação é fazer as ligações elétricas para determinar as entradas e saídas específicas de cada elemento. Pessoal, nesse slide podemos observar na imagem à direita como a parte elétrica do nosso sistema deverá ser ligada. Os sensores de nível serão ligados nas entradas do CLP I1, I2 e 3, com alimentação 24 volts, tensão contínua. As saídas corresponderão a um contato do relé K1 e a sirene corresponderá a um contato do relé K2. Todos esses elementos sendo alimentados com a tensão padrão de 24 volts. Feito isso, basta montarmos o programa. Como a bomba é acionada por um motor, basta ligar o mesmo em partida direta. Para isso, utiliza-se um relé de autorretenção, onde intuitivamente nota-se que o set é dado pelo sensor de nível alto I2 e o reset pelo sensor de nível baixo I1. Quanto ao nível muito alto, entrada I3, por ser um contato NF, deve passar por uma função inversora NOT. Caso contrário, acionaria a sirene assim que a alimentação de energia fosse ligada. Após estas considerações, desenhamos o programa final. Após essas considerações, desenhamos o programa final, que é mostrado do lado esquerdo do nosso slide. Pessoal, esse slide serve apenas para mostrar-vos um passo a passo sucinto do que foi feito. Primeiro, nós fizemos um esquema de nossa aplicação e determinamos as condições lógicas do nosso sistema. Depois, com base nesse modelo inicial, foi feita a parte elétrica do sistema e, por fim, a programação. Em qualquer programa que vocês vierem a realizar, vocês deverão sempre seguir essas etapas, o que facilitará para vocês na hora de montar o programa. Prezados alunos, terminamos aqui a nossa terceira aula de sistemas eletroeletrônicos. Na próxima aula, terminaremos de falar sobre CLPs, falaremos um pouco sobre circuitos lógicos combinacionais e, por fim, falaremos de eletrônica de potência. Qualquer dúvida, é só ir no nosso fórum Tira Dúvidas e postá-la. Eu irei respondê-los brevemente. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima!